Você veio de uma infância, de uma adolescência sofrida, com muito bullying. Você usou a palavra, você era muito estranho. E você se tornou um cara que hoje é bonito, bem-sucedido. Você, além da parte espiritual, você tomou uma decisão, cara, eu vou me cuidar, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou treinar, eu vou melhorar. Além do espiritual, você tomou uma decisão, assim, de ser uma pessoa melhor, naturalmente falando? Sim, eu sempre busquei isso a partir do momento que eu comecei a me conhecer, né? Que era possível, sim. Uhum. Por exemplo, eu nunca pratiquei esportes, né? Uhum. Na verdade, nunca não, porque em um determinado tempo da minha vida eu não pratiquei. Uhum. Mas quando eu tive esse encontro com Deus, eu comecei a descobrir minha identidade, eu comecei a buscar, né? A realmente ser quem eu deveria ser. Então, eu comecei em busca do esporte, em busca da espiritualidade, em busca do conhecimento, entende? E eu comecei a crescer nesse sentido. Hoje, eu cuido do meu corpo, sempre que dá, eu estou jogando um vôlei, na verdade, eu não sei jogar futebol, Uhum. né? Por conta que eu sempre costumo dizer que no Brasil a bola nasce junto com o menino. Uhum. Eu nunca ganhei uma bola, Thiago, né? Então para mim foi muito difícil isso. Então eu faço academia, né? Eu penso que Intencionalmente você começou a se cuidar. sim, intencionalmente eu comecei a me cuidar. Isso acabou me desenvolvendo também, porque, por exemplo, eu andava lentamente, Uhum. né? Sempre de cabeça baixa, até os meus, sei lá, 19, 20, 21 anos de cabeça baixa, né? Se eu encontrasse alguém na rua, eu ficava parado, Uhum. né? Por conta de todos os traumas, porque na escola foi tão difícil que muitas vezes eu fazia tudo na calça, Uhum. por conta do nervosismo, Uhum. e ali eu era ridicularizado. E todos os dias que eu chegava na escola, que eu sabia que eu ia ter que enfrentar os rapazes, Aí era mais difícil. era mais difícil. É. Era muito difícil. E como é que você, tendo superado tudo isso aí, você cria teus filhos hoje? Porque Quando nasceu o João Pedro, eu lembro que eu cheguei na maternidade, eu levantei ele e eu orei ao pai, eu disse: Pai, me ensina a ser um bom pai, porque ninguém dá aquilo que não tem. Uhum. E Deus me ensinou a ser um bom pai, tanto para o João Pedro quanto para a Isabela. João Pedro tem 21 anos, já casado, casou ano passado, Isabela tem 15. E todos os dias, Thiago, eu declaro meu amor para eles. Eu abraço, eu beijo, eu dou destino. O meu filho, ele é uma graça. O meu filho tem uma sabedoria, fala de igual para igual, assim. Se ele tivesse aqui, Uhum. tu iria ver assim a maturidade que ele tem, o homem que ele se tornou. Então, assim, Deus me ensinou a ser realmente um bom pai. Assim. E você acha que o fato de você ter se tornado um bom pai cura um pouco a ferida do pai que você não teve? Fala assim, ó, eu não recebi, mas eu pude dar? Eu acredito que ajuda, né? Boa pergunta, Thiago. Eu acredito que ajuda porque muitas vezes eu olho para uma atitude minha ou para uma decisão minha ou uma fala minha em relação ao meu filho e vem na minha memória, poxa, o meu pai nunca fez isso comigo. Só que daí eu lembro que Deus, em todos os momentos, esteve presente. Porque um outro trauma que eu tive, quando meu pai faleceu, tempo depois, minha mãe se casou novamente. Uhum. Porque nós queríamos que ela Uhum. casasse. E o meu padrasto foi muito bom para minha mãe, mas ele não foi bom para mim. Uhum. Né? Por exemplo, eu não tenho as minhas fotos de infância, porque ele deu fim, que ele tinha muitos ciúmes. Uhum. Então, quando eu achei que eu tinha encontrado um pai, Na verdade, foi mais. eu não tinha encontrado um pai. Uhum. E foi muito difícil, porque eu comecei a trabalhar com ele de servente pedreiro. Então, eu lembro que ele pedia para eu, tira esse monte de areia daqui e coloca lá. Aí, quando terminava, agora tu pega e coloca ele aqui, e iria mudando. Então, eu trabalhava incansavelmente, e aquilo
realmente me machucava muito. E eu nunca deixei de ser o Júnior, porque eu já sabia quem eu era nessa época, então eu sempre continuei sendo o mesmo menino. E com o passar dos anos, ele pôde ver que o Júnior nunca mudou. E eu sempre respeitei, sempre fui muito educado e sempre me posicionei com amor. E ele se tornou em um homem, ele se tornou num grande amigo meu, anos depois. Meu fanzaço. Só para ter uma noção, se não fosse eu pregando na igreja, ele ia embora. Então, quando você permanece no seu chamado, na sua identidade, quando você permanece em amor, você consegue resgatar aquela pessoa que um dia, inclusive, te criticou, falou mal de você, ou enfim. A Bíblia diz que o homem que agrada ao Senhor, até os seus inimigos se reconciliam com ele. Exatamente isso que aconteceu. Né? Foi exatamente isso que aconteceu com o meu padrasto. Então, eu vejo assim que quando eu estou tendo uma atitude em relação ao meu filho, eu vejo também que Deus está me trazendo à lembrança algumas coisas e está me empoderando, fazendo com que eu realmente, poxa, esse é o caminho, né? E se tem algumas coisas também, porque nem sempre a gente vai ser assertivos, né? A gente pode errar também. E eu já errei com meu filho. E naquele momento do erro, eu pude ver que, poxa, mas o seu pai fazia isso. E você não pode fazer. Então, eu acredito muito nisso. A gente aqui no Instituto Destiny, a gente foca... O Instituto Destiny é o nosso Instituto de Educação, a Casa de Destino é o nosso Ministério de Ensino, né? E como Instituto Destiny, a gente está criando um projeto educacional muito forte, infantil, né? A gente tem vários projetos educacionais e tal, e um deles é o infantil, e um dos temas, ontem a gente por acaso teve uma reunião com alguns educadores fortes do Brasil, é justamente como trabalhar a criança que está indo à escola, mas já está numa família muito disfuncional, já está sofrendo bullying na escola, já está com problemas emocionais seríssimos e tem que aprender uma matéria. Como a gente dá suporte para essa criança, né? Então, existem coisas que só a Bíblia responde. Mas como a educação tem que ser laica, e eu até concordo, né? O Estado é laico, a educação não pode ser confessional. Sim, em muitos lugares. A gente precisa encontrar princípios milenares, ou seja, que estejam dando certo há milênios na Bíblia, e traduzir de uma forma para que você possa ensinar qualquer criança. Ou seja, o que teria te ajudado muito mais, você conheceu Deus aos 13, mas teria te ajudado aos 7, se você estivesse numa escola que tivesse um recurso contra o bullying, contra a família disfuncional, te preparando emocionalmente para lidar com tudo isso, né? Por isso que eu lancei o Café com Deus Pai Kids e Teens. Você mandou para mim, né? Para as crianças. Porque as crianças que sofrem, né, com esses ataques, lendo estes livros, elas começam a resgatar a identidade e a se equipar, exatamente. Então, e parabéns pelo trabalho, Thiago, porque isso não se vê muito, né? Então, essa preocupação que você tem é muito válida. Se precisar de mim também, conta comigo. Por favor, a gente quer ajudar muita gente. E a gente está assim, sabe que qualquer projeto educacional é muito difícil, reúne muitos profissionais, muita aprovação, né, nas grandes instituições. A gente está trabalhando muito para melhorar a vida das crianças através da educação também. Bom, mais alguma pergunta, Wesley? Pastor, você pode comentar com a gente os seus próximos passos? Porque você já atingiu um nível assim que... Spotify, ele já é um dos... tá na categoria de terceiro mais escutado do mundo. Qual que é para onde você está olhando? O que você pretende fazer nos próximos anos? Então, eu estou olhando para os países emergentes, né? Então, assim, a tour mundial que eu estou fazendo está realmente indo para lugares onde são importantes. Eu estou traduzindo os meus livros para algumas línguas que eu considero importantes também. Hoje nós já estamos em 7 idiomas, que é alemão, francês, italiano, português de Portugal, inglês, espanhol e português do Brasil.
Estou com alguns planos também, eu estou lançando 3 novos livros, né? Que vai falar sobre curas, vai ajudar muito nesse processo das pessoas encontrarem Deus e se permitirem ser curadas. Porque você precisa sair da negação para a aceitação. Né? Uma pessoa só é curada quando ela realmente aceita ser curada. Então, os meus livros eles vão cooperar para que essas pessoas saiam, né? Eu quero conduzi-las, eu quero incentivá-las, eu quero mostrar para elas o quanto vai ser importante elas darem esse passo de fé. Vou falar dos porões da alma, porque muitas vezes a gente guarda muitas coisas. E você falou uma coisa interessante. Toda vez que você está testemunhando, toda vez que você está compartilhando aquilo que Deus fez, vai sair coisas que até você, nossa, eu não lembrava mais disso, mas que estava guardado, sabe? Dias atrás eu compartilhei, eu até lembrei aqui no podcast, que eu tinha um trauma do horário 15 para meio-dia. Por quê? Porque quando tocava o sino, eu sabia que eu ia apanhar na escola. Então, quando eu comecei a compartilhar isso, eu pude ver que realmente... Porque até os dias de hoje, às vezes, quando chegava 15 para meio-dia, eu sentia algumas coisas, mas eu não lembrava do meu passado. E querendo ou não, fica tudo no subconsciente, né? Você sabe disso, né, Tiago? Você fala sobre isso, né? Então, assim, eu vejo que realmente... nós precisamos colocar para fora, né, essas questões assim. Que bom.